Olá, o nosso assunto hoje é características do direito de família. Durante a nossa conversa, portanto, vamos falar dos elementos principais desse campo do direito privado, começando com uma indicação do objeto, passando por uma análise dos campos ou das subdivisões, tentando depois localizar o direito de família no quadro mais amplo do direito privado e do direito civil, indicando características propriamente ditas desse ramo do direito e terminando com a discussão dos princípios mais elementares que organizam essa matéria. Bom, começando com o nosso primeiro tema, que é o objeto do direito de família. Há duas formas principais de indicar esse objeto. Uma é uma tentativa um pouco exemplificativa de ficar dizendo que o direito de família é aquele campo do direito civil que cuida de casamento, união estável, filiação, adoção, poder familiar. Ou seja, é uma tentativa de indicar o conteúdo da disciplina de modo bastante extenso. Outra forma para fugir dessa exemplificação é tentar apontar o conteúdo básico do direito de família, e aí não dá para fugir da indicação um tanto óbvia de que o direito de família cuida das relações familiares. Mas aí talvez seja interessante fazer uma pequena observação. Nem todas as relações entre familiares, obviamente, cabem ao direito de família. A primeira grande exclusão é a do direito das sucessões. Aquelas situações jurídicas que envolvem dois ou mais familiares, mas que nascem da morte ou que surgem da morte de um desses familiares, ou seja, elas não têm como razão de ser um ato entre vivos, mas elas têm a sua eficácia despertada pela morte de um dos participantes, ficam fora do direito de família. O direito das sucessões tem a sua autonomia, tanto no Código Civil, quanto no dia a dia também da advocacia, e, portanto, essas relações, que são relações frequentemente travadas entre familiares, não abrangem o direito de família. E, obviamente, que as outras relações jurídicas também, que se dão entre familiares, mas não têm a ver com matéria de direito de família, como, por exemplo, uma interação societária entre dois parentes, né? Se eles são sócios de uma pessoa jurídica, essa relação vai ser regida pelo direito empresarial, muito embora sejam dois parentes. A mesma coisa, uma relação contratual. Então, cabe no direito de família as relações entre familiares, mas com conteúdo distintivamente familiar, com relações que têm a ver mesmo com a organização da vida em comunhão, com as relações de afeto, de afinidade, no sentido mais íntimo, mais pessoal. Bom, o direito de família ele é tradicionalmente dividido em três campos. Os autores não têm muita dúvida na indicação dos três campos, às vezes eles até variam na nomenclatura. Mas há um primeiro grupo de regras e de institutos ao redor da conjugalidade, das relações entre cônjuges ou companheiros. Há um segundo grupo de regras e institutos ao redor da parentalidade, as relações de parentesco, principalmente a filiação, mas não apenas a filiação. E há um grupo residual, um terceiro grupo aí de normas, que tem uma nota comum, que é a nota da proteção. São normas que foram criadas ao longo do tempo para proteger a família ou para proteger algum aspecto da vida familiar. Então, em geral, há três grandes blocos no estudo do direito de família: conjugalidade, parentalidade e proteção. Aqui nessa disciplina, né, de direito de família, eu incluí um bloco inicial, que é um bloco introdutório, com essas noções básicas, propedêuticas, para a gente conseguir avançar na sequência. Bom, depois de pensar na divisão, como situar o direito de família no amplo quadro do direito, ou no quadro do direito privado, de modo um pouco mais específico? Bom, o direito de família é um dos ramos do direito civil, que é o direito privado comum. Ou, para tentar de outra forma, naquela grande divisão de direito público e privado, o direito privado ele tem uma parte de suas normas que é comum a todas as pessoas, e nós chamamos essa parte de direito civil, e ele tem também alguns campos que são específicos ou para certos assuntos ou para certas pessoas, como, por exemplo, o direito empresarial, o direito da criança, o direito do consumidor.
No campo das relações privadas comuns, que é o campo do direito civil, a divisão mais tradicional, que é de origem alemã, ela tem uma parte geral, com aquelas regras que vão ser aplicadas a todo o conteúdo, e depois algumas partes especiais, mais exatamente, mais especificamente, 4 grandes blocos de normas. O direito das obrigações, o direito das coisas ou direitos reais, o direito de família e o direito das sucessões. Então, o direito de família é uma dessas partes ou um desses elementos do grande campo do direito civil, que é o direito privado comum. E quais são as características peculiares do direito de família, né, que o tornam um campo especial, diferente dos outros do direito civil? Primeiro é que no direito de família, o número de normas cogentes, o número de normas que não pode elas não podem ser afastadas por vontade dos intervenientes, é um número muito grande. É muito amplo o conteúdo cogente no direito de família, ao passo que o conteúdo supletivo é menor. O exato oposto do que acontece no direito das obrigações, por exemplo, em que quase tudo que está no Código Civil só se aplica na ausência de estipulação em sentido contrário. As regras são dispositivas, elas podem ser afastadas pela vontade das partes. Aqui no direito de família, frequentemente ou com maioria de hipóteses, as normas são cogentes. O intérprete não pode afastá-las por meio de uma disposição em sentido contrário. Por exemplo, se alguém quer adotar uma criança, todas as regras do Código Civil e do Estatuto da Criança são cogentes. Não há possibilidade de fazer nenhuma alteração no procedimento, nos requisitos, nos prazos. Isso é impossível. As regras que disciplinam, por exemplo, direitos e deveres do casamento também não estão à disposição dos interessados, elas têm natureza cogente. Outro aspecto que distingue o direito de família de outros campos do direito civil é que nele o equilíbrio entre liberdade e proteção é mais delicado. Ao mesmo tempo em que o direito de família é um campo de liberdade, porque as pessoas só criam novas entidades familiares se elas quiserem e elas precisam efetivamente manifestar sua vontade, há também o intuito da ordem jurídica de proteger os mais frágeis, notadamente crianças, mas não apenas crianças. Há um conjunto de normas, às vezes até organizado ali na forma de um microsistema ou de um estatuto, para proteger as mais variadas vulnerabilidades. Inclusive, uma lei muito necessária para a proteção da mulher em situação de violência. Então, há um equilíbrio entre liberdade e proteção, que faz até evocar uma frase famosa de um religioso português ou de um religioso francês, que é: entre o fraco e o forte, ou entre o forte e o fraco, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. Então, muito frequentemente, a existência de uma norma cogente, ela protege o elemento mais frágil de uma relação. Também há um equilíbrio muito peculiar entre indivíduo e grupo, entre interesses individuais e interesses coletivos. Lembrando que o direito de família não protege a família enquanto entidade, não há uma personificação da família. Ele protege, na verdade, um feixe ou os feixes de relações jurídicas entre os indivíduos. Mas ele também não perde essa dimensão coletiva de vista, né? Então é um equilíbrio delicado entre liberdade e proteção, indivíduo e coletividade. Os direitos de família, em regra, são personalíssimos, o que significa que eles aderem à personalidade do seu titular de modo muito decisivo e não podem ser desconsiderados ou não podem ser considerados como direitos que têm o objeto mais importante do que o sujeito. Na verdade, os direitos de família eles fazem sentido somente quando referidos ao próprio titular. É nesse sentido que eles são, em regra, direitos personalíssimos. Eles manifestam uma dimensão importante da personalidade do titular. O que significa que, em regra, também eles sejam irrenunciáveis. Muito embora haja um amplo intervalo de não exercício, os direitos de família nem por isso deixam de existir, deixam de possuir
toda o seu caráter vinculante. Nem sequer, em muitos casos, é possível uma renúncia expressa de certos direitos de família, por conta dessa sua natureza peculiar. Também são intransmissíveis em sua maior parte. Não se pode transferir, por exemplo, a condição de filho de uma pessoa para outra, não se pode transferir a relação ou o estar numa relação conjugal de uma pessoa para outra. São direitos que aderem de modo muito decidido ao seu titular. Também são direitos, em regra, puros e simples, o que significa que eles não podem estar sujeitos nem a termo, nem a condição. Não é possível limitar esses direitos de família no tempo, usando aqueles modos lá da teoria geral, né, o termo e a condição. Por exemplo, não se pode fazer um casamento com termo final. Né, fulano e Beltrano se casam e ficaram casados durante 10 anos. Esse tipo de cláusula não cabe no casamento. Como não cabe também uma condição, enquanto evento futuro incerto, para marcar a eficácia dos atos jurídicos de direito de família. Bom, e quais são os princípios que organizam esse campo do direito civil? Já que percebemos que trata-se de um campo que está lá no direito civil, mas que tem suas peculiaridades, que tem um objeto específico, quais são os princípios que organizam o direito de família? Aí a variação dos autores é infinita. Eu sugiro que a gente possa trabalhar com 3 princípios básicos e com inúmeros princípios derivados. Acho que é possível reunir toda a principiologia do direito de família em 3 núcleos, ao redor dos quais outros vários princípios ficam gravitando. E também nesse momento é preciso apontar que há algumas inclusões indevidas aqui na principiologia do direito de família. Eu notei em alguns manuais inclusões que eu não considero adequadas. E vou começar por aí. Há alguns manuais que citam a boa-fé como princípio do direito de família. Vejam, a boa-fé em direito civil tem 2 concepções diferentes. Uma é a boa-fé objetiva, que é o princípio, que comunica uma série de deveres, de conduta, de comportamento. A outra é a boa-fé subjetiva, que é um estado mental de desconhecer determinado fato e que não é um princípio, é um elemento de configuração de certos institutos jurídicos. Por exemplo, a boa-fé em sentido subjetivo é o elemento que configura o casamento putativo, que é uma instituição ou instituto muito antigo, no qual uma pessoa, pelo menos, daquelas que participou do casamento, não sabia da existência de um impedimento matrimonial. Uma pessoa, por exemplo, se casou sem saber que a outra já era casada, ou sem saber que entre ambas havia um impedimento matrimonial que inviabilizava o casamento. Esse casamento é considerado casamento putativo. A pessoa enganada ela é protegida pela ordem jurídica, e aqui estamos falando de uma manifestação da boa-fé subjetiva, porque estamos analisando esse elemento anímico, que é o conhecer ou não conhecer, o agir com base no conhecimento ou agir com base no desconhecimento de uma proibição jurídica. Vejam, boa-fé objetiva, boa-fé subjetiva. Para alguns autores, a boa-fé que está no direito de família é esse conteúdo objetivo da boa-fé, é o princípio da boa-fé. E para mim isso é um equívoco. O direito de família, sim, trabalha com boa-fé, mas com boa-fé subjetiva. E ele faz isso desde direito romano, passando pelos nossos 2 códigos civis. Ao contrário, não há espaço, não há relevância, não há aplicabilidade do princípio obrigacional da boa-fé no direito de família. Esse é um princípio que foi pensado para organizar relações econômicas, relações entre contratantes que não têm entre si os vínculos afetivos supostos nas relações familiares. Então, primeiro, eu não incluiria o princípio da boa-fé. E depois, se for o caso de incluir, é preciso ter bastante clareza para não confundir a boa-fé subjetiva com o princípio da boa-fé que é tomado na sua acepção objetiva. Há também outras inclusões que eu considero indevidas, como a da afetividade enquanto princípio. É evidente que as relações de família supõem algum afeto entre os intervenientes, mas daí não se pode auferir nenhuma
nenhum conteúdo cogente ou não é possível auferir daí nenhuma norma, nenhuma regra de comportamento que imponha, que exija a observância de afeto, de carinho, de atenção, de qualquer desses elementos nas relações interpessoais no direito de família. Então, afeto pode ser elemento de um ou de outro instituto de direito de família, mas não é princípio, não é norma, não tem conteúdo normativo. Outra inclusão frequente, mas indevida, é de um certo direito à felicidade, ou princípio da felicidade. No direito brasileiro, não me parece haver base normativa para esse tipo de inclusão. Bom, mas quais seriam então os 3 princípios vetores do direito de família? Para mim, um deles é o da autonomia privada, que tem sua base normativa principal na Constituição da República, no artigo 5º, inciso 2º, naquela frase bastante poética de que ninguém será obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Essa é a base normativa principal da autonomia privada, e o direito de família, muito embora trabalhe com normas cogentes, ele confere um amplo espaço de movimentação para as pessoas. Bom, pensando nas conjugalidades, por exemplo, ninguém será obrigado a compor uma relação conjugal. Ninguém é obrigado a se casar ou a constituir união estável. E uma vez constituindo, ninguém é obrigado também a permanecer numa relação conjugal, sendo que é possível a qualquer momento extinguir as relações conjugais. Então, para ficar aqui no direito conjugal, já fica bastante evidente que há um amplo espaço de movimentação das pessoas e, por isso, o princípio da autonomia privada é um desses princípios vetores do direito de família. Claro que ele tem vários desdobramentos, vários subprincípios ou princípios derivados. Um deles é o princípio da dissolubilidade do vínculo conjugal. O vínculo conjugal pode ser dissolvido a qualquer momento, desde que um dos interessados deseje. Um segundo princípio que organiza a matéria é o princípio da igualdade. Tanto em sua acepção formal, de igualdade perante a lei, daquela igualdade que proíbe discriminação, proíbe distinções discriminatórias, quanto da igualdade material, que é aquela que supõe a organização de certos procedimentos para proteger o mais fraco, para reequilibrar situações desequilibradas. Esse é um princípio muito importante. A base normativa principal do princípio da igualdade também está no artigo 5º, mas no caput, que é aquela proibição genérica de discriminação. No capítulo especial lá do direito de família, tem 2 desdobramentos importantíssimos da igualdade no direito de família, que é a igualdade entre cônjuges, ou seja, durante as relações conjugais não pode haver nenhuma faculdade outorgada a um dos cônjuges e não ao outro, como também a igualdade dos filhos, segundo a qual nenhuma distinção pode ser feita entre os filhos. Todos os filhos, seja como for organizada a filiação, têm os mesmos direitos, merecem o mesmo tratamento e têm a mesma dignidade. E claro, há vários princípios derivados da igualdade. Eu mencionaria o belíssimo princípio do melhor interesse da criança, que é uma manifestação da igualdade em sentido material, que manda proteger com mais ênfase a criança, justamente porque ela tem fragilidades especiais. Isso é uma manifestação da igualdade. E um terceiro princípio é o princípio da dignidade, ou dignidade da pessoa humana, que tem sua base normativa na Constituição da República, artigo 1º, inciso 3º. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, em todo o direito de família, a gente tem que ter esse norte de que as pessoas devem ser reconhecidas como fim nelas mesmas. Não é possível que o direito de família permita a instrumentalização de uma pessoa para a satisfação de interesses de outras pessoas. A pessoa tem que ser tratada sempre como fim. Essa é a ideia de dignidade, essa é a ideia de ter um valor intrínseco, inafastável, inalienável. E claro, há vários princípios derivados. Eu citaria o princípio do livre desenvolvimento da personalidade como derivado da dignidade. Bom, essas eram algumas ideias gerais sobre o direito de família, sobre essa disciplina que eu queria comunicar nesse momento para a reflexão de vocês. Um abraço e até mais.